de João, no primeiro capítulo. Evangelho de João, no primeiro capítulo. A pergunta talvez que alguns façam em relação a Jesus, o Filho de Deus, é: quem é Jesus? E quem é Jesus para nós, meus irmãos? Quem é esse que veio até nós, trazendo consigo também o amor do Pai de forma explícita e poderosa? Quem é esse Jesus que também traz raiva a muitos corações? Não porque ele traz raiva, mas porque as suas verdades nos confrontam. E para muitos, Jesus Cristo é uma aberração. Para outros, Jesus Cristo é apenas um simples profeta, assim como os muçulmanos, o islamismo acredita. Assim, talvez como alguns creem que ele foi um iluminado, como os espíritas também creem. Alguns falam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas creem que é necessário a intermediação de Maria, como os católicos creem. Alguns, meus irmãos, creem que Jesus Cristo foi um homem de muita relevância, um homem que fez um ótimo trabalho, assim como alguns ceticistas, filósofos também creem. Mas para nós que consideramos ser cristãos, que nos consideramos salvos em Jesus Cristo, quem é Jesus para nós? Dentro de uma doutrina que nós chamamos doutrina de Cristo, nós conseguimos observar alguns aspectos de quem é Jesus Cristo. João escreveu a respeito dele e disse, no princípio, verso 1, primeiro capítulo do Evangelho de João: era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Verso de número 10, o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por ele, por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem daqueles que creem em seu nome, os quais foram feitos também filhos de Deus. Verso de número 16, melhor dizendo: porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Senhor, nós pedimos que a Tua palavra seja sempre implantada profundamente em nosso coração, que a Tua palavra crie em nós, ó Deus, fruto de arrependimento, e em tudo possamos Te dar graças para todo sempre. Amém e amém. É evidente, meus irmãos, que, como nós dissemos inicialmente, muitos têm várias menções ou várias impressões sobre Jesus Cristo. E é evidente também que Cristo Jesus, Ele se comprometeu com a sua obra. E quem é essa obra? A obra da salvação. E qual é o intuito dele se comprometer com a sua obra? É justamente nos salvar da perdição eterna, fruto adquirido pela desobediência. Mas Jesus Cristo, meus irmãos, é justamente esse, que conheceu quem foi Deus e quem é Deus, até mesmo porque Ele tem a mesma essência do que nós chamamos do Senhor Yahvé. Jesus Cristo tem a mesma essência do Espírito Santo. Ele é santo, poderoso, e nunca se achou e nem se achará nele nenhuma mancha de pecado. O apóstolo João, meus irmãos, trazendo a palavra sobre o Verbo, é evidente que ele combatia várias heresias, como hoje também nós temos combatido em relação a Jesus Cristo, em que muitos estão dizendo que ele foi um grande profeta, como nós mencionamos,
mas ele é muito mais do que um grande profeta. Muitos dizem que ele foi um homem revolucionário, e ele foi, mas Jesus é muito mais do que um homem revolucionário. Precisamos entender que, como podemos dizer, na vocação de Jesus Cristo, de vir a este mundo e morrer por nós, ele se apresenta muito mais do que aquele que veio a este mundo, mas há profundidade em saber, meus irmãos, que ele foi enviado pelo próprio Pai, e ele se doa à humanidade, e assim traz novamente o vínculo do homem em relação a Deus, a qual nós estávamos distante. E esse Jesus Cristo que João está mencionando, que ele fala, ele nos trouxe um pacto eterno, que antes, na origem da criação, nós tínhamos, ou seja, Adão e Eva tinham, um pacto eterno de viver eternamente para o louvor da glória do Senhor. Esse pacto é quebrado, e Jesus renova novamente o pacto. A diferença é que agora esse pacto não pode de fato ser quebrado por nenhum pecado. O pecado em Adão quebrou o pacto, mas Jesus nos resgatou novamente a respeito desse pacto. O Salmo 110 que nós lemos, que é um salmo messiânico, ele fala que esse Jesus Cristo, ele jurou não voltar atrás, relacionando Jesus Cristo, dizendo que ele é o sacerdote, e o seu sacerdócio é para sempre. Esse Salmos fala que, e esse sacerdócio é justamente que traz firmeza ao nosso coração. A mesma palavra Isaías traz no contexto em que ele vivia, quando alguns sacerdotes também estavam totalmente cauterizados em relação ao pecado. Aí quando a gente lê em Isaías 53, nós vamos perceber que ele fala sobre Jesus Cristo, o sacerdócio eterno, que agora nos traz segurança em relação ao nosso Pai. Lucas também chega a fazer a menção isso no capítulo de número 22. Mas interessante, meus irmãos, que em Atos capítulo de número 4, verso 28, Lucas vai dizer, escrevendo o seguinte, que tudo que vinha em suas mãos, havia um propósito que já tinha sido pré-determinado, ou seja, Jesus Cristo, antes de todas as coisas, como nosso sacerdócio, como nosso rei, o nosso profeta, ele não gerou, meus irmãos, um plano pós-pecado. A verdade é que todas as coisas já estavam prontas antes que o mundo fosse fundado. E aí nós percebemos que de fato Jesus Cristo tem nos amado antes da fundação do mundo, porque ele já havia preparado todas as coisas antes mesmo que houvesse criação angelical. Interessante que esse Jesus Cristo, como nós lemos aqui no Evangelho de João, que fala que por causa dele nós recebemos a plenitude da graça, e somente ele, quem pode nos dar a graça, ele faz com que todos os meios, todas as condições venham convergir para o seu propósito. Ou seja, a luta, os gigantes que se levantam, os problemas que nós enfrentamos, a verdade é que ele se utiliza de tudo isso para nos garantir graça e salvação. Isaías 42, o profeta diz o seguinte: eis meu servo, sou eu que sustento vocês, vocês são os meus escolhidos, e a quem tenho prazer. No final do verso ele diz: eu vou pôr sobre vocês o meu espírito. E ele, Jesus Cristo, se referindo agora a Jesus Cristo, é ele quem trará justiça a todas as nações. E diante disso, meus irmãos, eu quero destacar 3 componentes a respeito de Jesus Cristo. Primeiro deles, ele de fato é o profeta, o verdadeiro profeta, o profeta da linhagem de Melquisedeque, ou seja, há respaldo no profeta chamado Jesus Cristo. E não apenas no Antigo Testamento ele é considerado como um grande profeta, mas a ideia de profeta também
tem um sinônimo de ele ser o mestre, ser o apóstolo da nossa confissão. Ele é considerado o anjo da aliança em Malaquias. E como nós lemos, ele é o verbo de Deus em João capítulo 1. Ele é mencionado como profeta, que também tem como sinônimo que ele é a própria sabedoria de Deus, a qual Paulo faz referência sobre essa sabedoria em 1 Coríntios, no primeiro capítulo dessa carta. E ele também é considerado o tesouro da sabedoria e do conhecimento, que tudo isso se atrela ao conhecimento e à ação do profeta. Então observe bem, não apenas Jesus Cristo, o verbo de Deus, é chamado do profeta que anuncia as últimas coisas, que nos fala a respeito da nossa comunhão com Deus, mas ele é o profeta que é mestre, que ensina, que nos fala sobre os mandamentos eternos, mandamentos que só tínhamos ou só temos conhecimento porque Jesus Cristo foi quem revelou esses eternos mandamentos. Ele é chamado do profeta porque não apenas diz a respeito do reino celestial, mas faz com que confessemos os nossos pecados. É o profeta que, meus irmãos, vai de encontro às nossas vidas e nos confronta em relação aos nossos próprios pecados, como diz em Hebreus capítulo 3. Ele é chamado o anjo da aliança, em letras maiúsculas, porque ele, meus irmãos, é o enviado de Deus. O profeta é aquele que é enviado por Deus para dizer a respeito do Pai, sobre o Pai e o que o Pai pensa. Ele é o verbo porque, como profeta, ele é a própria palavra da vida, ele é o próprio Senhor da vida, ele quem andou e anda com Deus, é ele quem sabe sobre todas as coisas. Então, de fato, ele é a palavra viva. O profeta precisa ter palavra viva. O profeta, como Jesus Cristo não apenas fala sobre as verdades, confronta-nos em relação ao pecado. É aquele que andou com Deus, é Deus, mas é o próprio que nos dá sabedoria e graça. Então todo profeta tinha também esse viés de nos trazer palavras de sabedoria. Mas Paulo fala que ele é a própria sabedoria. É ele que tem um tesouro em suas mãos do conhecimento e do saber de todas as coisas. Só que, meus irmãos, para ser o profeta perfeito ou o perfeito profeta, Cristo verdadeiramente precisava ser Deus. Não 100% apenas homem, mas 100% Deus. Porque ele, como Deus, foi ele quem revelou, volta a dizer e ser enfático, em relação às coisas eternas. Toda a revelação de Deus foi nos dada por causa de Jesus. Porque toda a Bíblia converge-se o quê? Converge-se a Ele. A palavra de Deus, o que nós usamos como a Escritura Sagrada, o propósito final está em Cristo. Então esse profeta não era apenas um profeta homem, era um profeta Deus, que nos trouxe a compreensão dos mistérios perfeitos das divindades do Pai e do Espírito, e também dele. É o profeta que nos faz entender sobre os mistérios divinos e sobre a vontade do próprio Deus. Ninguém pode ser um profeta de Deus se não conhecer o próprio Deus, porque ele foi um profeta perfeito, porque ele também era Deus, e como Deus ele não erra, não se arrepende e não há falha. Então ele foi verdadeiramente o profeta perfeito. E não somente ele foi o profeta perfeito, mas ele precisou se encarnar em homem. Porque se ele não tivesse sido homem, meus irmãos, ele não poderia ter devidamente declarado a vontade para os homens. Então ele se faz homem, para que o homem também entendesse que há necessidade da dependência desse Deus. Todo profeta depende do Pai.
Se não profetizar pelo Pai, pela sua Escritura, não é profecia. Aí, meus irmãos, quando eu abro a internet, eu vejo tanta profecia que só o sangue de Jesus tem poder. É tanta profecia que tem, meus irmãos, sabe, gerado desequilíbrio espiritual para muita gente. O profeta sei o que lá falou, porque o profeta Ciclano disse a respeito do Brasil. Os irmãos já pararam para pensar nisso? Que tanta profecia ou profetagem que temos ouvido? Nós temos que entender que Jesus, como profeta, ele profetiza sobre o Pai, profetiza sobre a eternidade, ele profetiza coisas que o homem não tinha conhecimento. Então, como homem, o profeta dependeu de Deus, e em tudo obedeceu ao Pai. Esse é o profeta perfeito, que não fala de si mesmo, mas fala pelo Pai, por causa do Pai, e por causa das ordenanças desse Pai. Em segundo lugar, quem é Jesus? Além de ser o profeta aos homens, o enviado do Pai, para nos mostrar coisas eternas, ele também é o verdadeiro sacerdote. E como nós falamos, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, como nós vemos registrado em Hebreus, como nós lemos também no Antigo Testamento e outros textos. Portanto, se ele veio da ordem de um sacerdote chamado Melquisedeque, um sacerdote separado por Deus, em que toda a linhagem sacerdotal se inicia a partir dele, humanamente falando, então, esse Jesus que nós cremos é o verdadeiro sacerdote, de uma linhagem real, de uma linhagem, meus irmãos, totalmente firme e verdadeira. Então Jesus Cristo, como o verdadeiro sacerdote, isso prova que ele é um sacerdote indestrutível, como diz em Hebreus 7,16. Ele foi constituído segundo a lei, como está escrito em Hebreus, mas ele foi principalmente constituído segundo o poder da vida. É um profeta que é estável, e um sacerdote que é perfeito também. É um sacerdote eterno. Hebreus capítulo de número 7 vai falar quem é esse sacerdote. Ele é o sacerdote perfeito, que nos apresenta no altar o Pai, e nos apresenta também no altar nós ao Pai. Ele é o verdadeiro sacerdote, porque o seu sacerdócio é perpétuo. O sacerdócio dele é eterno. E quando Jesus Cristo executa o seu sacerdócio, ele executa no altar, dentro do altar, por cima do altar, as obras das nossas mãos diante do Pai. Ele é um sacerdote perfeito, meus irmãos, porque ele cumpre todas as ordenanças de Deus, e todo o cumprimento que ele faz diante do Senhor foi perfeito. Romanos 8,3 nos está escrito: porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, no que diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado na carne. Paulo está dizendo que ele, como sacerdócio perfeito, nos apresentou diante do Senhor com pecados, mas por causa de Jesus Cristo, nos apresentando no altar, hoje nós somos limpos, porque ele foi o próprio, meu irmão, sacrifício vivo na cruz do Calvário, e o seu sangue nos limpou de todas as mazelas do pecado. Quem é Jesus? Não apenas o profeta que fala sobre Deus, mas fala por si mesmo. Não apenas o sacerdócio eterno que ele teve como ofício, mas em terceiro, ele é rei. João fala, e qual nós lemos, que a graça verdadeira veio dele, que tudo foi criado por causa dele,
que Ele é a luz que resplandece nas trevas, que todas as coisas, verso de número 3, foram feitas por causa dEle. Meus irmãos, a gente sabe que quando nós temos um rei, o que o rei faz? Tudo se converge em relação ao rei. Todos os súditos se dobram diante do rei. Todo o exército se dobra diante do rei. Aliás, todas as pessoas que estão sob o governo desse rei, quando ele passa, as pessoas se dobram. E Jesus Cristo é esse rei. E ele exerce reinado sobre nós. Esse rei, que é sobre todos nós, ele é rei sobre um reino eterno. E o reino dele gera paz e glória. O seu reino, não o reino que é vivenciado nas trevas, mas o reino que está sob a luz e na luz. É um reino que ele constrói e construiu para ser um reinado eterno. E ninguém tem o poder de lhe tirar a coroa, porque dele não existe, ou por ele, vamos dizer assim, nunca vai existir outro rei, porque ele é rei único sobre toda a terra. Não existirá outro reinado poderoso, porque existe apenas um reino poderoso, e esse reino é Jesus Cristo. O seu governo é um governo universal, meus irmãos. Jesus Cristo não é apenas rei na terra, é rei sobre todos. Paulo diz que por ele, por meio dele e para ele. Quando Paulo está mencionando isso, ele não está apenas, meus irmãos, mensurando o que temos aqui na terra, de tudo quanto nós temos. Esse verso vai muito mais além do que as coisas que estão aqui na terra. Paulo, na verdade, poderia dizer: todas as coisas, anjos, seres celestiais, todos os animais, toda a terra, cada micróbio nessa terra, cada célula nessa terra. Ele poderia dizer: todo o universo, o sol, todas as estrelas, qualquer tipo de criação que fora criado por Deus, tudo é por Ele, por meio dEle e para Ele. Não se resume apenas aqui. Não é à toa que o apóstolo João, escrevendo o Apocalipse capítulo 5, fala que chegará um dia que não apenas os homens se dobrarão diante dele, mas os animais que sobrevoam, os animais que vivem em cima da terra e debaixo da terra, e os animais que vivem no mar, e toda a natureza se dobrará diante dele. Isso sim é um reinado. Apocalipse fala que todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Isso sim é reinado. O governo de Cristo, meus irmãos, está acima de todos os homens. Interessante que quando Daniel, no seu livro, ele menciona que o seu reinado é sobre todos. Apocalipse 17 também vai nos dizer que todos tentarão guerrear contra o Cordeiro, mas o Cordeiro, se referindo a Jesus Cristo, vencerá todos. Tentar guerrear contra o Cordeiro, meus irmãos, é perca de tempo. Todas as criaturas estão sob o seu governo. Paulo também, escrevendo aos Efésios, ele fala que ele está acima de tudo, acima do governo, acima de autoridade, ele está acima de todo poder e domínio. O seu nome não tem como ser mensurado. Então Paulo também, escrevendo à igreja de Éfeso, está dizendo que diante do poderio do governo de Éfeso, Paulo está dizendo: ó igreja, esse Jesus Cristo, Ele reina sobre todos. Até mesmo porque Paulo disse à igreja de Corinto que é Ele quem dá autoridade e é Ele quem põe autoridade. A verdade é, meus irmãos, é Ele quem tira e Ele quem põe. Para finalizar essa mensagem, diante disso, meus irmãos, eu quero trazer 3 verdades. A primeira dela é que todo homem só está de pé
porque foi remediado por Cristo. Todo homem sofre debaixo da ignorância. Todo homem sofre por causa do pecado. Mas Cristo, Jesus Cristo como profeta, nos anunciou a garantia da salvação. Nos tirou da alienação em relação a Cristo. Nos fez voltar novamente ao braço do Pai. Ele profetizou sobre o Pai. E profetiza sobre Ele mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está dizendo, profetizando aos homens. Quem quer salvar a sua vida, vai perder. Mas quem quiser salvar a sua vida, precisa perdê-la. Jesus Cristo está profetizando sobre ele, dizendo, eu sou o pão vivo. Eu sou a garantia dos céus. Eu sou a garantia da vida eterna. Então aqui, meus irmãos, todos os homens que se encontram nele são remediados, transformados e restaurados pelo profeta. Mas também, ele é o sacerdote, que não apenas nos mostrou a respeito do Pai, mas é o sacerdote que nos uniu a Ele. Porque o sacerdote tinha também essa posição diante de Israel, de intermediar os homens em relação a Deus. É ele que entrava no Santíssimo Lugar, rogando a Deus perdão pelos pecados do povo. E Jesus Cristo, o sacerdote real, foi ele que, como sacerdote, nos aproxima do Pai. É por causa dele que hoje estamos aqui, e temos a salvação, e temos o caminho que nos leva ao Pai. É ele, meus irmãos, o verdadeiro sacerdote, que nos mostrou a importância da comunhão do Pai. Não foi à toa que quando ele morre, o véu do templo se rasga, e a inimizade que nós tínhamos contra Deus já não existe mais, porque ele foi o verdadeiro sacerdote. A verdade também é, ele foi a oferta dos nossos pecados. E por fim, meus irmãos, ele é o nosso rei, e estamos sob o reinado dele, e vimos e existimos e estamos aqui por causa dessa graça que ele nos deixou. O seu reinado nunca foi manchado. O seu reinado, não existem trapaceiros que possam ocupar o seu lugar. Satanás, quando Lúcifer se achava o bambambam da situação, foi tirado da presença do Pai. Satanás, chegando no mundo, infelizmente, por suas palavras, trouxe a desgraça. Convenceu os nossos primeiros pais, pais que eram santos e se tornaram pecadores. Satanás, em toda a trajetória da história, tentou tirar os homens, tentou tirar, meus irmãos, a vida deles, quando adoravam o Senhor, incitando idolatria no coração deles, colocando sobre as suas mentes que Deus não estava com esse povo. Mas Satanás não conseguiu triunfar. A verdade é que Satanás, meus irmãos, é objeto de obediência a Deus, porque é Deus quem determina onde ele vai e quais são os limites dele. Não foi à toa que o próprio apóstolo João escreve em sua carta que aqueles que são nascidos de Deus, o maligno não tem poder de tocá-lo, porque Deus impôs sobre ele limites. Então não achemos, meus irmãos, que tudo acontece de forma bagunçada. Alguém pode perguntar, e este mundo, pastor, por que está o caos? Não pense você que o mundo está ao caos e está sem limite. Há um limite em tudo. Só não podemos esquecer que há um propósito divino, que ainda muitas vezes não temos conhecimento. Mas o reinado de Jesus Cristo
não foi abatido pelas tentações de Satanás. O reinado de Jesus Cristo não foi tirado por causa da morte. Não é à toa que Paulo, escrevendo em 1 Coríntios, diz: aonde está a morte, a tua vitória? Aonde está a morte, o teu aguilhão? Vencido foste pela vida, se referindo a Jesus Cristo. Nem a própria morte tirou o reinado de Jesus Cristo. Por isso que o salmista, escrevendo no Salmos 24, levante a cabeça, ó portais eternos, levante a cabeça, para que entre o Rei da Glória. Jesus Cristo, por mais que tenha sido humilhado como homem, por mais que tenha sido espancado como homem, mas como Rei eterno e Deus como Ele é, poderoso, ressuscita ao terceiro dia, e é recebido hoje, está à destra do Pai, glorificado, e o mesmo Rei um dia voltará para buscar a sua igreja. Eu finalizo dizendo, meus irmãos, que João, quando escreve sobre a encarnação desse Deus, ele não apenas fala que é um Deus encarnado, mas ele fala também que esse Deus que se encarna em homem é poderoso. Ele é chamado de unigênito do Pai. Verso 14 diz que a sua glória é vista, e nele é cheio de graça, e vimos a verdade nele, vimos o resplendor nele, a glória nele. Então João não apenas enxerga nesse Deus misericordioso que se faz homem, mas percebe que esse Deus que se encarna em homem continua majestoso, reinando sobre todos e sobre tudo. Então, meus amados irmãos, nós não estamos adorando nem servindo a qualquer um, estamos servindo ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O seu reino, como diz a palavra, é sempre eterno. O seu reino é sempre eterno e não há fim. Por isso, meus amados, devemos descansar os nossos corações em Deus e crer que Ele é poderoso para fazer o quê? Infinitamente mais, tudo quanto pedimos ou pensamos. E termina o verso de número 20 de Efésios 3: a Ele, pois, na igreja, toda honra, toda glória e para todo sempre. Esse reino que a gente está aqui, esse reino mundano, carnal, corrupto, sujo, pecaminoso, tem tempo para ele acabar. Tem tempo para ele acabar. Se você diz: ah, pastor, mas todos os dias o mundo piora, vai piorar sim. Mas aqueles que estão guardados na mão do Deus vivo e poderoso serão e continuarão sustentados por esse Rei que tem o domínio sobre todas as coisas, em que o universo se dobra diante dele, em que o universo, meus irmãos, se rende diante desse poder, desse majestoso, desse Rei chamado Jesus Cristo, porque a coroa realmente está sobre a sua cabeça e o cetro de autoridade em suas mãos. Feche seus olhos, vamos agradecer ao Senhor. Eu quero pedir já aos diáconos que fiquem a postos para o recolhimento da oferta, da ofertório. Vamos orar.